Então, boa noite a todos. Esperamos que todos estejam bem, com saúde, serenos, com tranquilidade, na paz de Jesus Cristo, né? E hoje, na nossa reunião do NEP, dia 24 de março de 2025, nós vamos ver o versículo 39 do capítulo 10 de Mateus, que diz que, na verdade, eu peguei um outro anterior a ele, só para a gente sintonizar um pouquinho aqui, a gente visualizar bem a questão, né? No 38, ele fala assim, que quem não toma a sua cruz e não segue atrás de mim, não é digno de mim. E o 39 diz, aquele que tiver encontrado sua vida, a perderá, e aquele que tiver perdido a sua vida, por minha causa, a encontrará. O versículo que a gente viu na semana passada também era do capítulo 10 de Mateus, e a gente comentou que o capítulo 10 era aquele capítulo onde começa com Jesus enviando os 12 discípulos, reunidos 2 a 2, ele envia para as diversas regiões, e no começo do capítulo ele faz uma série de orientações, uma série de advertências de como eles deveriam se portar, né? E mais para frente, nesse trecho que está esses versículos aí, ele fala da questão que você poderia estar sujeito a alguma perseguição, alguma contrariedade e tal, né? Então, esses 2 versículos fazem parte da perícope que ele coloca o nome, inclusive, de perseguições, tá? Então, é esse o tema de hoje. Alguém quer colocar alguma coisa que gostaria de, como entende aí? Fala, Sheilinha. Eu queria perguntar se, assim, Jesus enviou os discípulos aos pares, né? Foi nesse momento que ele enviou para fazerem as coisas, atenderem as pessoas, né? Advertiu que eles poderiam ser, de certa forma, admoestados, né? E aí eu queria saber, Jesus também foi, ou ele ficou? O que ele fez? Ele foi com alguém? Não. Você sabe? É o que a gente pode considerar, pelo que está no Evangelho, que não, né? Ele não foi com ninguém. Porque ele fala, inclusive... Só curiosidade. Não, ele fala, inclusive, que seria assim, que eles iriam em lugares que depois ele iria passar. Então, que eles iriam como que abrindo o caminho para que depois Jesus passasse por todas aquelas regiões, né? Então, vamos lá. Na verdade, eu falei uma coisa errada para vocês. Eu falei que esse versículo está na parte que ele intitula de perseguições, mas não, está na parte que ele intitula divisões, que começa, inclusive, com aquela parte que não penseis que vim trazer a paz sobre a terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vou ler todo o que é curtinho. Pois eu vim separar o homem do seu pai, a filha de sua mãe, a nora da sua sogra. E os inimigos do homem serão os membros da sua casa. Quem ama pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais que a mim, não é digno de mim. E quem não... Aí vem o 38 que a gente colocou aí. E quem não toma a sua cruz e não segue atrás de mim, não é digno de mim. Aquele que tiver encontrado a sua vida, a perderá, e aquele que tiver perdido a sua vida por minha causa, a encontrará. Tá bom? Então, desculpa aí a falha. É a parte de divisões, e não de perseguições. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Vamos ler um pouquinho para a gente... Então, esse 39 aí é até muito intrigante, vamos dizer assim, né? Porque
parece até contraditório, né? Aquele que encontra perde, aquele que perde encontra, como é que é isso, né? A princípio, a gente pode até achar que foi algum equívoco na tradução, mas é óbvio que não, né? E nem Kardec coloca como moral estranha também, ele não é colocado lá na parte de moral estranha. Então, a gente vai analisar aí o que acontece com isso, né? Então, uma interpretação possível, a gente vai ver mais do que uma, tá? Que é a mais óbvia, né? Que eu acho que todo mundo já deve ter visto isso. E a gente pode considerar que quem encontra a sua vida nos prazeres temporários, nos prazeres carnais, nas paixões, vícios e ilusões desmedidas, podem perder a oportunidade de crescimento nessa encarnação. Então, dedicando-se aos prazeres mais temporários, se esquece praticamente do lado espiritual da vida, né? Então, essa seria uma interpretação. Os que se encontram numa vida onde se dedicam, se satisfazem apenas com as questões materiais e nada dedicam às questões morais, espirituais, voltam-se apenas ao materialismo. Perdem essa vida no sentido de nada acrescentarem na sua evolução espiritual. Perdem a oportunidade de galgar mais um degrauzinho na escala da evolução espiritual. Distanciam-se de Deus, de Jesus e de tudo que possa alimentar sua alma e fazê-la engrandecer-se. Ao passo que, aos que fazem suas opções em se dedicarem mais às questões morais e espirituais, mesmo em detrimento de alguns prazeres e alguns confortos, abrem mão até de si mesmos, às vezes, né, em prol do outro, do seu irmão, dedicam suas existências nas ações do bem, estes perdem a vida no sentido de não procurarem dedicar-se aos prazeres temporários, materialistas, em nome da sua dedicação ao amor de Cristo. Estes encontrarão vitórias espirituais, encontrarão patamares mais próximos da espiritualidade maior, mais próximos de Jesus e de Deus. Perdem ou abrem mão dos prazeres materiais para conquistar a alegria de encontrar a vida espiritual maior. Algum comentário, gente? Por enquanto, não? Não? Então, seguindo mais um pouquinho aqui, vai. No capítulo 24 de Evangelho segundo o Espiritismo, tem um comentário de Kardec que fala assim: rejubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim essas verdades. Considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-vos a cegueira, porém não os maldigais. E depois ele acrescenta: tome a sua cruz aquele que me quiser seguir, isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando-me a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação, de que deram prova, mas aos que sacrificaram os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebeste a vossa recompensa. E aí? Esse é um aspecto que a gente pode encarar. Alguém quer comentar alguma coisa? Algumas pessoas chegaram aí atrasadinhas. Olha, nós estamos vendo hoje Mateus 10, 39. Eu pus o 38 junto aqui, mas a gente vai se deter mais no 39, que diz o seguinte: e quem não toma a sua cruz e não segue atrás de mim, não é digno de mim. Aquele que tiver encontrado sua vida, a perderá.
e aquele que tiver perdido sua vida por minha causa, a encontrará. Tá? Yara? Obrigada. Então, segundo o que você trouxe para a gente aí, a gente vê dois caminhos, né? Que é o caminho daquele que segue a Jesus, no seu sentido de vida, de amor ao próximo, de caridade, né? De iluminação interior. E vê aqueles que priorizaram as suas vidas materiais, as suas vidas, a sua existência atual, né? E ainda tem, ao longo da história, um grupo que a gente pode dizer que foram aqueles que, em nome, abre aspas, de Jesus, fizeram as guerras, mas sempre com intuito pessoal, né? Com as interpretações pessoais, né? E perseguiram outros tantos, né? Então, a gente vê que o homem teve muita dificuldade de entender as escrituras por diversos momentos, né, da história. Enquanto que outras pessoas, que a gente, que às vezes tem outros povos, que ficaram tão distantes, né, dos ensinamentos do Evangelho, mas tiveram seus missionários, alguns conseguiram abraçar realmente a mensagem do Cristo, porque através dos seus missionários em outros povos distantes, né, dos judeus, daquela região toda, esses missionários plantaram em alguns corações, né, a paz, o serviço ao bem, né, diminuíram tentaram lutar pelas divisões das castas, como foi na Índia. Então, a gente vê que independente da palavra no sentido exato, era o amor, abraçar o amor, a generosidade para com o outro, né? Enquanto que muitos fizeram isso, mas, como eu falei, uma outra vertente, que foi levantar guerras, né? Conflitos religiosos, e hoje a gente não está ainda tão distante disso, né? A gente ainda vê esse separatismo, ninguém enxerga um único pai, né? Acha que é o meu pai, né? É o meu Deus, e é isso que a gente vê aí, né? Que ele não estava querendo, ele estava querendo dizer que era mais seguir o princípio do que seguir exatamente o sentido da palavra, ou seja, a doutrinação, mas que as pessoas se mergulhassem nesse sentimento, nesse amor ao próximo, né? E aí você falou da questão, quando você leu aí exatamente onde está no Evangelho, da questão da espada, né? Uhum. Então, você vê que muitos levantaram essa espada, assim, em nome dele. Não era isso que ele queria, muito pelo contrário. Era só uma colocação. É isso. Muito bom, querida, muito bom. Alguém mais quer fazer alguma... Fala, Sheilinha. Eu ia até falar uma coisa, mas a Yara falou tão bem sobre essa questão aí que eu superou. Foi muito bom, Yara, obrigada. Mas eu queria só perguntar, porque para mim a referência que eu tenho de cruz é a partir da crucificação de Jesus. Mas eles lá, porque se ele falou assim, tome a sua cruz, todo mundo deve ter entendido que eram os seus sofrimentos, a sua, enfim. Mas eles tinham já essa referência de cruz, era uma coisa tão clara assim, para Jesus falar e todo mundo entender, como a gente entende hoje, sei lá. Então, Era isso. vou falar o que eu acho, né? Na verdade, o sacrifício a morte pela crucificação, ela já existia, né? Jesus não começou isso, ela já existia, né? E eu tenho a impressão que é o sentido só do sacrifício mesmo, né? Porque a cruz representa um sacrifício, né? Outra palavra que para mim quer dizer quase praticamente a mesma coisa, tome a sua cruz, é quando ele fala do cálice. Aquele que beber do meu cálice, né?
Então, o cálice também era uma forma, vamos dizer assim, de representar um símbolo, vamos dizer assim, daquilo que há de ser feito, né? Porque ele fala, né, porque quando ele fala lá com a mãe de João e Tiago, ele fala, né? Será que eles estão preparados para tomar o cálice né, beber do cálice que eu vou beber, né? Então, talvez fosse uma expressão da época que representasse essa questão do sacrifício mesmo, né? E aqui ele fala o sacrifício por conta de segui-lo, né? Por conta de segui-lo. Pelo menos é assim que eu entendo, Sheila. Eu nunca me aprofundei mais nessa questão. Silvinha? Boa noite, gente. Desculpa o atraso para variar um pouco. Eu entendo que a cruz seria a vida. A vida? A vida. Toma a tua vida nas mãos e me segue. Posso estar totalmente errada, né? Mas é o que me vem na cabeça é a questão da vida. Entendi. Porque não... Desculpa, pode falar. O que eu quero me referir é o seguinte: não necessariamente a vida será dolorosa. A vida pode não ser dolorosa, depende do aspecto que tu vê. Então, a questão de pegar a cruz é pegar a vida com o sofrimento e com as alegrias. Eu vejo dessa forma. É interessante você colocar isso, porque é assim, no sentido, talvez, de a vida, no sentido, as tuas responsabilidades, a tua missão, Exato. as suas responsabilidades, acho que resume mais a questão, né? Então, é interessante você lembrar disso, muito bom. A Glorinha tinha levantado a mão, depois... eu ia falar justamente o que a Silvia falou. É como se ele falasse assim, gente, toma a tua cruz, toma as suas dificuldades, toma o teu cálice, que era cálice do sangue, da dificuldade, porque quando você fala em sangue, você pensa em uma coisa cruenta, uma coisa difícil de sarar, de ficar boa. Então, acho que remonta muito isso. E a gente tem que pensar também que houve aí traduções, que houve aí um tempo que a gente não lembra de ter vivido isso, não é? Então, a gente pensa isso tudo, e o que remota para mim é isso, que parece, toma a tua cruz, toma as suas dificuldades, não tem problema, me segue que vai dar certo. É assim que eu penso. Legal. Lilian? Oi. Então, meninas, folheando o Evangelho dos Humildes, novamente, que isso aqui é uma beleza. No capítulo 39, diz o que acha sua... desculpa, deixa eu voltar aqui. No 37, diz do pai e da mãe, do amor a mim, né? Digno de mim, que tu amas o filho e a filha. No 38, ele diz: e o que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aí, tem um parágrafo aqui bem interessante, que alguém citou, que é a cruz que carrega do que a gente já fez, né? Do que a gente já fez, porque aqui ele diz assim, nunca nos esqueçamos de que nossa vida presente é consequência dos atos que tivermos praticado em nossas encarnações anteriores, assim como o nosso futuro será resultado de nossas ações da vida presente. Geralmente, os que sofrem se afastam de Jesus por se lastimarem. O sofrimento humano pode ser causado pelo desvio das leis humanas e pela ignorância e endurecimento. Então, vem a calhar com a menina que falou agora por último, né, que seria a nossa cruz dos sofrimentos, que a gente fez, está carregando agora, e que hoje a gente também pode produzir para frente, para carregar para frente também. Porque isso aqui você falou rapidinho, eu já fui procurar. Isso aqui é mais ou menos a sequência do nosso estudo agora, sabe? No capítulo é muito legal, depois, se alguém tiver para dar uma olhada em tudo isso aqui, a partir do 37 e do 38, que ele dá uma clareada nesse texto, porque são palavras difíceis, né?
De repente fala, se a gente não está num grupo para trocar ideias, a gente não entende a real, o que está querendo dizer com aquilo ali. Até se assusta, né? Porque diz, não vai amar esse, não vai amar esse, porque não vai amar a mim. Então, assusta, né? Então, é muito interessante isso daqui. Eu deixo a sugestão, tá? Legal. Obrigada. Em relação ao amar, né? Tem um comentário muito interessante que eu já ouvi várias vezes, que, na verdade, a linguagem, o hebraico, né? Acho que ainda, né? É muito pobre. Então, a questão do amar não existia gostar um pouco, gostar muito, ou gostar mais ou menos. Ou é amar ou é odiar, né? Então, por isso que tem essas questões aí que às vezes ficam difíceis da gente compreender assim de pronto numa primeira leitura, né? Que a gente precisa realmente se envolver mais e buscar mais, né? Mas a Silvia levantou de novo a mão. Desculpa, hoje eu vou ser um papagaio. Uma coisa que a Glória falou também, a gente tem que lembrar, a Bíblia foi escrita 4 séculos depois de Cristo. E as mudanças sociais também 4 séculos depois foram alterações grandes. Né? A partir de Cristiano só que a gente pode ter a religião cristã implantada, não era nem o catolicismo. Então, isso também causa alteração no texto, porque é de acordo com o que o rei queria também. Então, esse aspecto a gente tem que observar também. Desculpa. Desculpa, por favor, fale mais. E eu vejo assim, Silvia e meninas, é muito importante que a gente tenha também a tradução do Haroldo, né? Porque o Haroldo foi bem fidedigno, né? Porque ele foi estudar o hebraico mesmo, e ele traduziu com as palavras de hoje, mais recentes, na verdade, né? Então, acho que fica bem mais fácil da gente entender. A gente traz aqui sempre a tradução do Haroldo, tá? A gente segue sempre. Tá bom. Ok. Sempre a tradução dele. Bom, vamos seguir um pouquinho para ver uma outra maneira de olhar isso daí também. Um pouquinho só. Eu perdi aqui. Pronto. Então, vejamos agora outro aspecto, outro caminho de entendimento, mas que, no fundo, nos leva às mesmas conclusões, tá? Podemos entender que, na interpretação anterior, como nessa, que vamos comentar, esse versículo se trata de um convite de Jesus, quando ele nos diz: qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. É um convite para que caminhemos com ele. Primeiramente, vamos lembrar que é da natureza humana procurar edificar, construir aquilo que vai de encontro com os seus anseios, ambições, desejos, sejam eles de qualquer ordem, né? A criatura é da natureza humana, ela vai atrás do que ela anseia, do que ela deseja, né? Então, o homem monta a sua vida de acordo com esses fatores. Aquilo que lhe agrada, que ele ambiciona, que ele deseja para si. Ele só vai abrir mão dessa vida que ele montou para si, do jeitinho que ele queria, ou seja, ele só vai perder essa vida se encontrar outra que apresente padrões que ele considere melhores, com os quais ele vai se enamorar e passa a adotá-la. Esse mecanismo rege todo o progresso em todos os aspectos do universo, das pessoas, das instituições, das comunidades, tanto no aspecto material como no aspecto espiritual. E é por isso que Kardec estruturou no Livro dos Espíritos, questão 100, que ele intitula Escala Espírita, onde podemos encontrar de maneira didática os diversos graus de evolução dos seres da criação. São patamares que vamos perdendo para assumir outros patamares que nos pareçam mais adequados. Isso acontece num processo lento
mas que é determinado por nossas escolhas em assumir aquilo que melhor nos apraz, em assumir aquilo que vamos descobrindo ao longo de nossa jornada como sendo mais apropriado a cada um de nós, de acordo com o conhecimento e sabedoria que vamos conquistando pouco a pouco. Opa. E muitas vezes, essas escolhas nos levam a determinados conflitos. Tanto é que Jesus coloca esse versículo encerrando uma perícope que leva o título de Divisões, onde ele inicia a perícope com o versículo tão conhecido por nós que diz: não vim trazer a paz, mas a espada. Como assim, né? Não trouxe a paz? Que espada é essa, né? A espada a que Jesus se refere aqui é a espada simbólica, como a chama Emmanuel, que representa a nossa luta interna em extinguir velhos e inadequados hábitos, extinguir vícios e mazelas que corrompem nossa alma e buscar substituí-los pela prática do bem, pela caridade, pelo amor ao próximo. E para isso, muitas vezes encontramos obstáculos em nosso caminho. Às vezes, até dentro da própria família, no trabalho, com pessoas que não concordam conosco, que têm outras preferências, que têm outras prioridades. Então, essa espada é essa luta interna consigo mesmo, em manter sua vida direcionada ao bem, buscando a cada dia tornar-se uma pessoa melhor, perdendo a vida com a postura do homem velho para assumir a vida com a postura do homem renovado, regenerado. Portanto, perdendo a vida antiga por amor ao Cristo para encontrar a verdadeira vida seguindo Jesus. Fala, Sheilinha. Essa questão da espada, ela é tratada em muitos lugares que eu já vi, né, na filosofia, como símbolo da justiça, né? Ela seria aquele instrumento que divide entre o bem e o mal, que dá o discernimento, que põe as coisas nos seus devidos lugares. Tanto é, por exemplo, que tem a lenda, né, de Arthur, né? A espada é muito significativa ali, e muitas outras histórias com espadas, né? Representando simbolicamente a justiça. Então, Jesus ali pode também ter dito: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Por que não? Também se referindo a essa simbologia, não sei, né? E não falar assim: eu não vim trazer a paz, mas a luta, a briga. Talvez ele não quisesse dizer isso. Por isso que é uma fala daquelas que é colocada no capítulo de Estranha Moral, né? Porque ela confunde a gente um pouco, mas filosoficamente, até nos druidas e até civilizações mais antigas, a espada tem um significado muito bonito, né? Assim, sempre ligado a alguma coisa sobre justiça. Interessante você colocar isso, né? Muito interessante, porque se você pensar na justiça divina, a justiça divina, ela tende para quê? Como a Yara falou no começo, né? Ela tende para a questão do amor ao próximo, né? E essa luta interna nossa, ela nos leva a quê? Nos leva ao amor ao próximo, né? Então, se você pensar na justiça como a justiça divina, eu acho que tem tudo a ver. Tem tudo a ver, realmente. Silvinha? Falando em justiça, eu lembro Bem Salomão. advogada. Não, eu lembro Salomão, Ah, né? Na hora que ele pega a espada para cortar a criança. ah, Então, o simbolismo vem até antes, né? Mas a questão da espada da justiça é fazer o bem. O simbolismo, vamos pegar pelo lado jurídico mesmo,
o simbolismo da deusa com a espada é a busca do bem, tanto é que ela é cega, né? Ela tem a venda dos olhos para que o olhar dela não possa interferir na decisão. Então, eu acho que a questão aqui é a ruptura do que se foi para o que seremos. Isso. Né? O momento que nós tomamos a decisão de caminhar, como diz o próprio texto, né, da verdadeira vida, nós rompemos usamos a nossa espada interna para romper com o que era o passado e receber uma vida nova. Eu acho que é por esse aspecto que eu vejo. Eu acho não. Eu sempre vejo por esse aspecto a questão da espada. Fiquei quieta agora. Não fique quieta, não. Lilian, querida. Então, assim, ó, ali, ó, às vezes até dentro da própria família. Então, eu vejo como ela colocou ali a espada, porque se eu mudo a minha maneira de ser, a espada vai fazer a ruptura com os outros da minha família que não comungam com a mesma procedência. Eu sou espírita. Então, a minha espada seria eu, espírita, com outros pensamentos, e o resto da minha família católico, vamos supor. Então, essa espada seria divisão dentro da família, como diz ali, no trabalho, com as pessoas, porque a gente começa a alçar outros pensamentos, outros valores, a gente começa a entender... Olha, Lilian, deixa eu colocar uma coisinha aqui. Realmente, o que ele estava falando aqui, na verdade, é que quando a gente está nessa busca desse homem novo, vamos dizer assim, né, deixando o homem velho, muitas vezes a gente encontra dificuldades, encontra conflitos que podem aparecer até dentro da família. Então, não é o caso dessa divisão, assim, no sentido de eu estou rompendo com essas pessoas. Não. Né? Não é nesse sentido. Não, eu não quis dizer isso, romper com as pessoas, mas eu coloquei ali no parágrafo até dentro da própria família. Sim. Então, teria só uma divisão de ideias diferentes, mas não que iam romper era só isso. Porque ele fala realmente, quem não seguir, como é que é? Ai, meu Deus. Não concordam, pessoas que não concordam conosco ali, é esse parágrafo que eu estou colocando ali. Porque ele fala que quem ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim, que não segue a mim, né? Na verdade, não é bem aqui que ele fala, mas ele fala isso também. Eu estou falando desse parágrafo aqui, né? Porque a gente sai da multidão, né, Valdete? A gente sai da multidão. Então, é só isso ali que eu tô... Quando ele fala de romper com pai e mãe, né, e de segui-lo, não é a questão de realmente romper. Não. Né? Mas é no sentido de vamos respeitar que ele está num outro caminho, vamos dizer assim, né? E se precisar auxiliá-lo, eu estou pronto para auxiliá-lo, mas vamos respeitar que ele está no outro caminho, mas eu vou seguir o meu, eu não tenho que seguir o que está dentro da minha família de alguma forma assim, né? Acho que a Silvia tinha levantado a mão de novo ou não? Levantei. Hoje vocês vão aguentar. Que bom! Não, o que eu queria dizer é que é mais ou menos em cima do que tu falaste. A questão não é a ruptura com a família, é a ruptura do teu olhar em relação à família. Isso. Né? Passa a ser mais compreensivo, menos beligerante, menos impositor da tua opinião. Isso. Então, eu acho que é nesse sentido a ruptura, e não sair no tapa, né? Senão nós estava tudo perdido. E para nós é o maior entendimento, né, Silvia? Para nós da doutrina, que a gente já conhece tudo isso, nós somos mais maleáveis no entendimento, no respeito, e cada um tem a sua hora. A gente não violenta a consciência, na verdade, né? Exatamente isso. Gente, seguindo mais um pouquinho aqui. Paulo, eu não tenho a mãozinha aqui.
Quê? No meu aparelho, que eu não estou encontrando a mão, ela sumiu. Bom, você quer falar alguma coisa? Exatamente, eu acho que essa questão da espada, lá no livro do Honório, ele comenta, né, que a espada que Jesus traz não é com a mentalidade acomodatícia, né? A gente costuma sonhar com a felicidade conquistada sem esforço. Então, o que Jesus mostrava também, que é uma conquista individual, mas teria esse esforço interno, né? Esse trabalho, essa renúncia diário, né? Sim. Seria o homem, esse desafio interno, né? Que eu vejo em mim. Não sei se vocês observam. Sim, com certeza, senhora. A humildade, a perseverança, né? Então, aí é que nós começamos a separar o bem do mal, a veracidade da mentira, a virtude do vício. Então, essa é a proposta de Jesus que ele traz, que a gente ainda se encontrava e muitas vezes a gente se encontra. Obrigada, Kê. Agora eu vi a mãozinha. Então, a questão, quando a gente começou a falar da espada, a gente falou da luta interna, né? Na verdade, ela pode representar a justiça, como foi falado aqui também, foi muito bem colocado, né? Mas, no fundo, ela representa a luta, mas uma luta interna, não uma luta sangrenta, como fala Emmanuel até num texto, né? Mas a luta interna, realmente, né? Que é a nossa, como estava no slide anterior, aquela questão de deixar o homem velho para trás e buscar o homem renovado, né? Gente, buscando aqui mais um pouquinho, ó. Então, lembrando a escala espírita que estaremos galgando pouco a pouco, lembrando do versículo que Jesus nos deixou, e qualquer que não deixar levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo, podemos entender que o versículo que vem a seguir, que é esse que a gente está se propondo a colocar, né? Aquele que tiver encontrado a sua vida a perderá, e aquele que tiver perdido a sua vida por minha causa a encontrará. Esse versículo, na verdade, então, fala do nosso processo de burilamento, passando pelos diversos patamares que podemos vincular aqui às vidas que vamos perdendo no momento que nos identificamos com outras vidas que nos parecem mais apropriadas, mais condizentes com o nosso patamar espiritual. No sentido, assim, que você vai deixando de lado hábitos que você começa a considerar inadequados, né, para mudá-los, né, até o momento em que fiquemos serenos e resignados, no sentido de abrir mão de certos confortos, certos prazeres, certas companhias, por amor a Jesus, para o bem do próximo. O eu perde a importância para dar mais importância ao nós, ao próximo, ao irmão, como falou a Yara no começo aí, né? Então, fala do nosso processo de burilamento, esse versículo aí, tá? Que em tantos momentos que estamos passando por situações difíceis, dolorosas, não entendemos e reclamamos daquilo que vem para o nosso burilamento, nosso aperfeiçoamento. Tantas vezes a gente não entende, né? Temos um texto do Emmanuel no Fonte Viva, no capítulo 16, que tem o título de Não Perturbes. E ele comenta, por exemplo, que se você pedir a opinião ao grão de trigo sobre o moinho, naturalmente ele não vai falar boas coisas. Se você pede para a madeira o parecer sobre o serrote, ela olha como um verdugo que lhe dilacera as entranhas. No entanto, é do moinho que o grão de trigo se aprimora para a glória do Pai, na subsistência do mundo. E é depois da atuação do serrote
que a madeira se transforme em elemento útil para servir em atividades muito nobres. Quer dizer, é o que vocês comentaram aí sobre a questão do esforço nosso de enfrentar certas situações que às vezes podem ser dolorosas, né? Assim acontece conosco, diz Emmanuel. Reclamamos das dores, das enfermidades, mas diz ele, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinar, do corpo disciplinar, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbes, pois, diante da luta, e observa. O que te parece derrota, muitas vezes, é vitória. E o que se te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Tá? Então, e também quantas vezes fazemos determinadas coisas com o intuito de receber algo em troca? Quantas vezes fazemos alguma atividade no bem, mas reclamando de ter que fazer? E fazemos só porque sabemos que aquilo é o certo a fazer, mas se seguisse o coração, aquilo não seria feito. Adianta fazer? Até adianta, porque é uma atividade no bem, vai auxiliar alguém, mas pouco adianta ao crescimento do espírito, porque é uma atividade feita pensando em conseguir algo no mundo espiritual por aquela atitude, ou conseguir aplausos nesse mundo. No livro Cartas do Coração, o título do capítulo é A Retribuição. Tem uma frase assim, que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador que o ajuda a purificar-se. Quer dizer, depois que o grão cresceu, ficou bonito, forte e bom para a colheita, o que vem como retribuição? O triturador, para que ele se purifique. Vem a dor, a proporcionar o aprimoramento. Torna-se a farinha alva, e na sequência, Emmanuel diz, que prêmio se reserva à farinha alva e nobre? O fermento que a transforma para a utilidade geral. Vejam, mais uma fase de aprimoramento da farinha, né? A massa, virou massa. Nem sempre o aprimoramento, a transformação, vem com a dor. Ele pode vir apenas pela boa vontade, pela perseverança, pela fé, pelo amor. Provavelmente, a farinha, para se transformar em massa, não deve ter sofrido tanto. Mas essa massa vai ser assada, vai ao fogo, para se transformar no pão, ou seja, mais sofrimento. E Emmanuel prosseguindo, e que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. A massa feita da farinha e do fermento, aquela massa tão linda, vai ao forno, mais um burilamento. E no final de tudo, a graça de servir. Lembramos Jesus dizendo, eu não vim para ser servido, vim para servir. Esse é o final do burilamento de todos nós, reconhecermos a finalidade da nossa existência, servir, sobre nosso processo de crescimento, de purificação. Quem não passa pela Sexta-feira Santa não consegue chegar à ressurreição. Essa é uma frase que eu ouvi do Gustavo Silveira numa palestra dele. E tem tudo a ver com isso aqui, né? Tem tudo a ver com a cruz, tem tudo a ver com o cálice, tem tudo a ver com perder a vida. Jesus diz, quem não toma a sua cruz e me segue, né? Quer dizer, você tem que carregar a cruz, passar pela Via Crucis, e vai passar pela cruz, porque se não houver a cruz, não há ressurreição. A cruz, na verdade, é uma etapa. Se ela fosse o fim, o evangelho não faria sentido. Mas porque houve um depois, com a ressurreição, com a vida plena, é que tudo que Jesus falou precisa ser interiorizado. A dor de hoje traz a experiência, a sabedoria
e felicidade de amanhã. Fala, Sheilinha. Eu acho que as imagens que vieram agora passaram bem a questão né, do trigo virando pão, né? E a questão do cálice, que seria o vinho, né? A uva, o sacrifício que tem para tirar o sumo, né? Que seria uma representação da essência da vida mesmo, do que é mais importante. E para isso a gente tem que ter renúncias, tem que ter sacrifícios, muitas vezes, para a gente. Como a fruta se sacrifica para virar o vinho, como o pão e o trigo é sacrificado, o pão está no forno para virar o pão, que o pão é uma representação de uma luta articulada, né? Não é uma coisa que nem o peixe que você pega e come. O pão você tem que transformar ele para comer, né? Então, e o vinho também. Então, eu acho que essa cruz passa, igual você disse, que você tem uma ligação entre cruz e cálice, eu acho que passa por aí mesmo, por essas transformações aí que Jesus pede para a gente, né? Muito bom, querida, muito bom. Muito bom. Só seguindo mais um pouco, então, mais uma frase de Emmanuel. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. A gente não está aqui para adornos vivos do mundo, mas para nos aprimorar, aprender, regenerar-se e contribuir com a obra divina da criação, como está na questão 132 do Livro dos Espíritos. Noutros tempos, as lutas, as guerras, eram para recolher o espólio dos vencidos. Com Jesus, contudo, a situação é diferente. Vencemos as lutas internas em companhia dele, para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Algum comentário ainda? Diz Emmanuel no mesmo texto: quanto mais nos apurarmos na fé, maiores testemunhos de amor nos serão requeridos. Lembra que a gente viu a semana passada que o salário do fiel servidor do Cristo é mais trabalho? Lembra disso? É a mesma coisa que ele está dizendo aqui, né? As tarefas mais difíceis não são entregues aos estagiários que acabou de entrar na empresa, mas entregue aos postos de mais alto escalão. Quanto mais complicada a tarefa, mais alto o posto do responsável, que terá com certeza mais experiência, mais conhecimento e mais sabedoria. Emmanuel encerra esse texto assim: quanto mais conhecimento adquira, a mais ampla caridade será constrangida até o sacrifício extremo. Se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. É forte isso aí, né? Recebeste do céu a honra de ajudar. Tem um texto dele, agora que eu estou lembrando, né? Tem um texto de Emmanuel que fala sobre o direito sagrado. Ele comenta um texto um versículo de Paulo, e ele fala que a partir do momento que você adquire certo conhecimento, certa sabedoria, que você se eleva um bocadinho, né? Você recebe o direito sagrado de ajudar, de divulgar a doutrina, divulgar o evangelho. É um direito que você adquire. É muito lindo, não é um dever, é um direito que você adquire. Tem comentários? Fala, querida.
O Emmanuel, ele toca muito nessa tecla do servir, né? Demais, assim, é muito forte no Emmanuel isso. No entanto, naquela escala, né, que a gente estuda, que começa na multidão e você consegue se separar dela, aí você vai para o servo e depois você se torna filho, né? Então, assim, talvez, né, a escala, assim, não acaba nunca, né? Porque a gente é perfectível até ad infinitum. Mas eu acho que a escala não acaba aí no servir. Ela acaba na função de filho mesmo, que é diferente do servo, né? Ela tem um upgrade de qualidade aí, né, pelo que eu entendo, dessas três questões que eu falei, multidão, servo e filho. Ser filho, né? Que ele vai nesse crescendo no Evangelho também, né? Nas leis, no Sermão do Monte, ele vai nesse crescendo para chegar no filho. E aí é uma função um pouco diferente do servo. Só isso que eu queria dizer. Muito legal você dizer isso, né? Porque aí a gente lembra da questão do Filho do Homem, né? Como Jesus sendo Filho do Homem, ou seja, Filho de Deus, como sendo aquele que passou pela Terra, que refletiu a imagem de Deus de maneira mais fiel, né? Então, é a condição de Jesus, né? É a condição de Filho de Deus, condição de filho do homem, né? Muito legal isso. Fala, Yara. Emmanuel sempre nos chama, né, a uma autoavaliação, né? Eu digo que ele é o puxão de orelha divino. E nessas reflexões, no que botou aí, eu acho que ele deixou bem claro que não há crescimento sem dor, não há transformação sem a gente abdicar de algo que muitas vezes para a gente tem um valor grande, porque a gente se apegou àquilo, e para a gente transformar, né, aquelas coisas que para nós são tão importantes vamos dizer assim, em resíduo, deixar de ter elas como prioridade é muito difícil. Né? Então, eu acho que como Jesus teve pouco tempo para ensinar tanta coisa, algumas vezes as palavras dele tiveram que ser duras. Quando ele fala quem colocar pai e mãe, né, numa posição maior que a minha, em maior destaque que a minha, é porque ele também não tinha muito tempo para falar tudo que a gente precisava ouvir. Tanto é que depois ele mesmo falou, né? Não vos deixarei órfãos, né? Mandarei o codificador, né? Então, a gente entende que a gente precisa dessa transformação, sim. Vai ser dolorida? Vai, né? Tem aquele ditado que eu vi esse fim de semana, né? Prego que se destaca, leva a martelada, né? Então, é dolorido você abrir mão dos seus valores, dos seus bens materiais, é dolorido você deixar de fazer coisas que na sua cabeça é prazerosa para estar numa casa espírita, se doando, só se doando, né? Porque ali é só serviço, o pagamento é lá em cima, né? Mas é o tempo, é o fim de semana que você podia estar, às vezes, curtindo uma praia, curtindo a família, ou fazendo nada. Mas você abre mão disso tudo para um serviço, porque ali, quando você está na casa espírita, você está, né, imbuído da doutrina, você vira a esquina, tem serviço. Você vira a esquina, tem alguém precisando de você, te botando à prova. Você não lê tanto, você não estuda tanto, vamos ver se você consegue colocar tudo isso em prática. E aí, eu vou fechar aqui minha conclusão,
falando uma coisa que me refletiu muito. Eu tive a oportunidade de, nesse fim de semana, na minha casa espírita, né, tá fazendo, faltou uma pessoa e eu tive que coordenar, né, um estudo que seria um estudo do atendimento fraterno, etc. E aí, logo depois, bateu no portão uma pessoa muito pedindo, né, um morador de rua pedindo para tomar um banho. Mas sabe aquele momento que só tem gente em reunião na casa? E aí eu virei e falei, meu querido, eu até conhecia ele tinha estado na véspera. Eu falei, olha, agora está meio complicado, mas aí Deus é tão maravilhoso que dentro do banheiro, perto do interfone, onde eu estava falando com ele, estava uma outra tarefeira da casa que disse para mim assim, deixa ele entrar. Aqui não é a casa de Jesus? Então deixa ele entrar. E ela saiu da reunião, eu saí da reunião, vamos pegar a toalha. Eu não estou contando isso como nada de meritório para mim, não. Eu estou contando que, às vezes, a gente acabou de fazer um estudo e a prática vem para a vida da gente. E a gente, às vezes, tem que se transformar ali, ver realmente se a gente conseguiu absorver o que é a palavra, o que é o ensinamento. Então, Emmanuel é muito claro quando diz tem que haver a transformação. Se não houver a transformação na gente, a gente não está fazendo mérito a todo o estudo, a todo o tempo que a gente se dedica em estar aqui, em estar em outros grupos de estudo, e estar ouvindo a palestra. Tá. É isso. Voltando um pouquinho no comentário da Sheila, você falando da questão de atingir a condição de filho, né, Sheila? Você lembrou também do Sermão do Monte, no meio da sua fala. Você olhar no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, né? E a gente já sabe que é meio que um crescente, como você próprio colocou, né? No versículo 9, ele diz assim, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, né? Então, para chegar a isso, realmente é um patamar a ser atingido aí, é uma condição a ser atingida, né? Muito legal. Fala, querida. Só um comentáriozinho, que pacificadores também é um crescendo de pacífico. Sim, é. Né? Então, é mais ainda. E só para falar, que a Yara me fez lembrar, que Dias da Cruz, né, um dia falou assim que os atendidos lá do centro dele vinham e iam, né? Às vezes vinham uma vez só, não apareciam mais, às vezes voltavam de vez em quando, mas os internados somos nós, ele falava. Né? Os que trabalhamos aqui, a gente é internado aqui, né, na casa de Jesus, no sentido de numa casa interior mesmo, né? Não é só lá dentro do edifício do centro, mas não só que a gente é chamado ao trabalho, né? É sempre. A gente é internado nessa questão aí. E também é aquela coisa que você sempre fala, para aqueles que acabam um trabalho, vem mais trabalho, né? A recompensa é mais trabalho. E é por aí, fazer o quê? A gente tem que ir seguindo nessa luta aí. É isso aí. Gente, só para finalizar aqui mais um pouquinho, resumindo, quanto mais conhecimento adquirimos, mais vamos abandonando, perdendo as vidas anteriores de patamares inferiores e alcançando novas vidas, novos patamares, até encontrar a verdadeira vida com Jesus. Se pensarmos na trajetória de Jesus, passou por onde ele já passamos, ele passou, né, por onde já passamos, atingiu um grau elevadíssimo de espírito crístico e faz o que agora? Ele fica sentadinho olhando a gente se retorcendo aqui? Não, é um trabalho incessante, como a própria Sheila e a Yara acabaram de falar. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, né? Então, continuamos internados na casa espírita, né? Deixa eu só encerrar aqui. Sempre em nosso auxílio, para que alcemos patamares cada vez mais elevados, para perdermos as vidas que almejávamos anteriormente e encontrar a verdadeira vida com ele.
perder as vidas anteriores inspiradas na materialidade, nas vaidades, no egoísmo, e encontrar a verdadeira vida que tem como foco principal o amor ao próximo e a prática do bem. Perder a vida por Cristo e continuar com Cristo e pelo Cristo. Encerrando com uma última frase que está no prefácio do Ave Cristo. Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Alcione? Se você está falando, você está com o microfone desligado. Agora eu estou abaixando o microfone. Val, eu acho que, assim, realmente a glória é o trabalho, não é? É essa bênção que a gente fica feliz. A vida social que a gente deve ter, mas a gente troca com facilidade por um encontro no centro, Eu também participo de um trabalho com pessoas em situação de rua, aquilo é uma bênção, né? E a paga, eu penso assim, é imediata. Você recebe essa paga pelo trabalho imediatamente. Eu nem penso do lado de lá, porque do lado de lá é meio complicado, porque aí vão entrar os débitos do passado. Mas a alegria de você estar ali, de você servir um almoço, servir um pão, de dar um sorriso para aquela pessoa desdentada, às vezes com mau cheiro. E eu falo, quando eu vejo uma pessoa desdentada, sem os dentes estragadinhos, eu falo, você tem o sorriso mais bonito que eu já vi. E eu falo com sinceridade. Então, acho que é uma bênção o trabalho. Então, se tivesse trabalho todo dia, é isso que Jesus queria de nós, né? Agora, o meu marido, ele era um espírita de carregação. Ele era católico, aí comigo ele passou a ir no centro espírita. Aí ele via lá, assim, falar em trabalho, que ia desencarnar, ia trabalhar. Aí ele me falou bem sério, eu vou voltar para a Igreja Católica, porque lá eles dizem que morreu vai descansar. Eu aqui já trabalho a beça. Então, a visão dele era muito engraçado ele amava o trabalho, sim. Mas é isso, queridas. Obrigada pela participação. Tá ok. Pessoal, agora coloquei um texto aqui, está no Evangelho por Dentro, psicografia do Wagner Gomes da Paixão, do Honório, né? Capítulo 22, vinculação e desvinculação, ele comenta exatamente o versículo que a gente se propôs a colocar aqui, né? Então, vamos ler um pouquinho. Aquele que tiver encontrado a sua vida, a perderá. Considerando a nossa vida dentro daquele prisma evolucional em que cada um edifica o que lhe apraz, o que lhe convém às ambições e aos desejos, perder essa vida somente será possível quando outra proposta superior de vida e que encontre ressonância no íntimo da criatura a disponha a aceitar novos padrões com os quais se enamore e passe a adotá-los. Esse mecanismo vige por força de progresso em todas as instâncias da vida universal e se caracteriza por degraus quase infinitos, formando uma escala prismática que inspirou o codificador Allan Kardec a formar a escala espírita, em que se pode estudar inteligentemente os degraus diversos
em que se subdividem os seres da criação, consoante seus movimentos intelecto-morais, onde se situam. No capítulo 24 de Mateus, encontraremos as mais fecundas figuras de linguagem utilizadas pelo mestre a fim de explicar a perda da vida personalista da humanidade. Todos os seres passam por isso, pois é obra do progresso moral. Referindo-se a guerras, o Senhor deixa claro o quanto os choques, os dilemas, os conflitos são necessários às transformações de profundidade. Reportando-se às dores de parto, aos ódios e à morte, aos enganos e à iniquidade, Jesus descreve a transição por que passa, por força da lei, todo aquele que atravessa o deserto, trecho de caminho áspero, sem vida, sob a canícula e o sacrifício em que se posiciona entre dois ciclos de experiência evolutiva, ou seja, entre o passado já saturado e o futuro ainda incerto. A imagem do homem velho, dando ensejo ao homem novo, nos dá segura ideia do plano em estudo. E aquele que tiver perdido a sua vida, alguém quer comentar essa parte aqui? Vamos ler tudo, depois vocês comentam? E aquele que tiver perdido a sua vida por minha causa, a encontrará. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação e a fé no futuro em que a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, à medida que vencemos, por experiência prática e por dedução lógica, as ilusões acalentadas há tantos séculos acerca da matéria e do materialismo, adentramos a essência de tudo o que existe na criação, e é por efeito desse desenvolvimento do senso moral que voluntariamente adotamos a moral cristã, revelando-a na vida nova e recamada de verdade que nos invade a alma. Esse é o texto. Depois tem um outro de Emmanuel. Alguém quer comentar? O Nório, de vez em quando, ele é denso, né? Fala, Didimar. Didiminha. Oi, boa noite, gente. Boa noite, Realmente, querida. a gente vê, né, quando eu li, né, a lei da destruição, tudo novo, né, é como se fosse, tudo novo surge de algum processo forte, doloroso e definitivo. Então, às vezes, a gente fica tão perdido dentro das nossas distrações, né, que a lei divina permite que de repente, a gente se veja na condição, né, tipo vamos dizer assim, de uma destruição, de um momento em que, né, ou por uma circunstância externa, ou até mesmo num processo de autodescoberta, né, onde a culpa, o medo, né, a angústia nos faz doer de tal maneira que aí a gente realmente, nesse processo mais doloroso e mais profundo, né, como se fosse num momento assim, de decadência, de destruição, de perda total, para a gente realmente despertar que necessita dar uma reviravolta na nossa vida. Então, eu gostei muito do texto nesse sentido. Ele, como diz você, né, ele é denso, ele é forte, mas ele representa exatamente isso. Tem hora que, né, que a lei divina, ela não cria a destruição, ela não cria a nossa dor, ela não cria, né, as nossas lutas. Elas são simplesmente consequência de nós mesmos a partir das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, da nossa teimosia, da nossa estagnação, né? E aí, realmente, tem hora que a gente chega num estado tal que aí acontece duas coisas. Ou a gente entra num processo de autodescoberta, e aí entra todo um processo de culpa, de
de desistir da gente mesmo, né, até mesmo de um processo como se fosse de autodestruição, ou então através de uma prova, de uma expiação, de uma circunstância, né, como essas que a gente vê na vida, que provocam grandes transformações, né, uma doença, uma perda muito grande, alguma coisa que realmente nos faça, vamos dizer assim, ter que parar para pensar na própria vida. E aí, nesse momento em que as circunstâncias da vida, né, e a lei divina permite que a gente caia numa situação dessa, é a hora que, de repente, a gente é capaz de, né, realmente, depois de muita dor, depois de muita, né, sofrimento, nesse caso aí, né, a gente realmente ter a coragem e a disposição, né, de se levantar, né, passando por uma série de dificuldades, auto-perdão, né, autoajuda, crer na gente mesmo, né, e aí a gente tem que despertar para Deus, para que a gente possa realmente sentir essa força divina, né, que é Deus, e compreender que esse Deus é tão bom e de infinita bondade, que me permite tomar consciência e que me dará força, né? É nessa hora, nessa fé em Deus, né? Eu me lembro muito de um texto da Meimei, o texto chama-se Confia Sempre, né? E tem um pedacinho lá no texto que ela fala, né? Que por mais que esteja angustiosa a dor, né? Acredita em si mesmo, porque os mais infelizes dos homens são aqueles que não acreditam nem em si mesmo, nem em Deus. Então, nessa hora, Deus cria, parece que, uma nova certeza para a gente, né? É como se fosse realmente uma luz que a gente não conseguia ver, porque a gente estava num labirinto de escuridão. Mais ou menos isso que eu entendi, assim, que eu podia falar do texto. Muito bom, Didiminha. Obrigada, querida. Alcione, depois a Sheila. É um caso rápido, pequeno, porque depois que a Didma fala, né? Val, eu tenho uma amiga que ela se chama Neucina. O filho dela estava na rua, um rapaz, e uma moça passou mal, e ele correu para atender essa moça. Aí já vinha o marido e pegou ele socorrendo a mulher e fez um julgamento achando que era um caso que os dois tinham. Foi em casa, pegou o revólver e matou o filho da minha amiga. No dia seguinte, esse moço cometeu esse ato deslocado, foi ao enterro do rapaz. E ele foi à minha amiga e pediu perdão a ela. Ela respondeu de público assim: meu filho, você só o matou porque estava na hora dele morrer. Porque se não tivesse, Deus não permitiria. Esse caso mexeu muito comigo, viu, Val? Tá. Eu vou pedir para vocês que todas as vezes que vocês forem contar um caso de alguém, que não coloquem os nomes, por favor, né? Porque isso vai para o YouTube, então não é legal colocar os nomes das pessoas, tá bom? Sheilinha. Eu ia falar, assim, uma coisa que a Didma me inspirou, mas esse caso é muito emblemático mesmo, viu, Alcione? Eu achei a sua amiga bem, assim, evoluída, né? Muito bom. Mas eu queria dizer sobre, assim, a gente que faz atendimento fraterno,
muitas vezes as pessoas chegam tão angustiadas, desiludidas, né? E a gente percebe nessa lição que a desilusão faz parte. Às vezes as pessoas falam, estou desiludida. Ai, que bom, você está no caminho, porque preciso desiludir. A gente tem que pegar as nossas ilusões e sair delas, desiludirmos, né? A gente tem que tirar a ilusão, porque a gente tem muita ilusão boba, né? A gente vive numa sociedade, muitas vezes, que nos acanha, fala assim, olha, se você não tiver isso, não tiver aquilo, você não tem valor. Então, essas desilusões são boas. Muitas vezes a pessoa está com uma sensibilidade aguçada, ela está buscando. Então, eu digo, desilusão, sim, né? Mas a questão da força espiritual, é preciso entender essa desilusão com base nesses ensinamentos, porque aí a gente consegue superá-las, né? Então, desilusão, sim, desamparo, não. A gente não está desamparado nesses momentos de desilusão, né? A gente tem ajuda espiritual, a gente precisa se abrir a elas, porque Deus está dentro de nós também, não está lá fora. Então, é aqui dentro que a gente tem que encontrar ele, e a gente tem que encontrar ele como? Entendendo essas coisas, entendendo a lei que ele colocou para nós, onde ele nos mergulhou, né? Uma lei onde nós estamos mergulhados, e ela vai levar a gente para o progresso, não tem jeito, queiramos ou não. Ainda que a gente se rebele e demora mais para chegar lá, mas... E sempre essa parte da desilusão nós vamos ter que passar. Então, que passemos com alguma sabedoria baseada no Evangelho, né? É isso. Muito bom, querida, muito bom mesmo. Olha, eu só deixei mais um texto aqui para a gente encerrar. Emmanuel, a mensagem cristã, está no livro roteiro. Não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer fórmulas complicadas, guardando, embora o devido respeito a todas as escolas de revelação da fé, com seus colégios iniciáticos, notamos que o Senhor desce da altura a fim de libertar o templo do coração humano para a sublimidade do amor e da luz através da fraternidade, do amor e do conhecimento. Para isso, o mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para outro. Não pede que os seguidores pratiquem milagres, nem lhes reclama o impossível. Dirige a palavra dele à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências de cada dia. Contrariamente a todos os mentores da humanidade que viviam até então entre mistérios religiosos e dominações políticas, convive com a massa popular, convidando as criaturas a levantarem o santuário do Senhor nos próprios corações. Ama a Deus, nosso Pai, ensinava ele, com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Aqui ele vai citar várias coisas e está sempre aonde está no Evangelho, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Perdoa ao companheiro quantas vezes se fizerem necessárias. Empresta sem aguardar retribuição. Ora pelos que te perseguem e caluniam. Ajuda aos adversários. Não condenes para que não sejas condenado. A quem te pedir a capa, cede igualmente a túnica. Se alguém te solicita a jornada de 1000 passos, segue com ele 2000. Não procures o primeiro lugar nas assembleias para que a vaidade te não tente o coração. Quem se humilha será exaltado. Ao que te bater numa face, oferece também a outra. Bendize aquele que te amaldiçoa. Liberta e serás libertado. Dá e receberás. Sê misericordioso. Faze o bem ao que te odeia. Qualquer que perder a sua vida por amor ao apostolado da redenção, guardá-la-á mais perfeita na glória da eternidade.
Você vê que é o mesmo versículo com outra tradução, né? Resplandeça a tua luz, tem bom ânimo, deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Se pretendes encontrar-me na luz da ressurreição, nega a ti mesmo, alegra-te sob o peso da cruz dos próprios deveres e segue-me os passos do Calvário de Desculpa. E segue-me os passos no Calvário de suor e sacrifício que precede os júbilos da aurora divina. E diante desses apelos, gradativamente, há 20 séculos, calam-se as vozes que mandam revidar e ferir. E a palavra do Cristo, acima de editos e espadas, decretos e encíclicas, sobe sempre e cresce cada vez mais na acústica do mundo, preparando os homens e a vida para a soberania do amor universal. É isso aí, meus amigos. É isso que eu tinha para hoje. Comentários? Jesus já falou tudo, né? Ai, meu pai. São tantas orientações, né? Mas como está aqui no final, né? A palavra do Cristo acima de editos e espadas, decretos e encíclicas, sobe sempre, cresce cada vez mais na acústica do mundo, preparando os homens e a vida para a soberania do amor universal. A gente tem que ter fé que estamos caminhando, né? Estamos caminhando para isso. Mais algum comentário, gente? Não? Sem comentários? Sem comentários. Então, pessoal, encerramos por aqui hoje, agradecendo aí a presença de todos, agradecendo a contribuição muito preciosa que todos tiveram aí. E, se Deus assim permitir, semana que vem a gente está de volta e eu coloco lá no grupo o tema que a gente vai ver a semana que vem, tá bom? Grande abraço para todos, fiquem com Deus e até a próxima semana.